Olá, boa noite para você que está nos acompanhando na ZS TV Juí, no Espaço Mulher de hoje. Inicio agradecendo aos nossos apoiadores, porque hoje nós temos uma apoiadora nova do nosso programa. Vamos lá, Fábrica de Móveis Pau Brasil, Mercado Laçador, Fazenda Bom Sucesso, Sabor de Casa Restaurante, Serelepe Brinquedos de Juí, Espaço Sinergia, Sabor da Serra Pizzaria, e nós temos conosco a Charlene Menck, que é fisioterapeuta, e estará conosco dia 24 conversando sobre endometriose. Então lembre-se, no dia 24 aí, na quinta-feira, sem ser a próxima, quinta-feira antes do final do mês, aí nós estaremos com uma convidada que é nossa apoiadora aqui no Espaço Mulher. E lembrando você também que além do YouTube, você pode nos assistir pela TV Juí, pela TV Noroeste, pela TV Telecom de Palmeira das Missões. E hoje nós estamos recebendo aqui no Espaço Mulher uma amiga, né, muito amiga, que é a Tatiane. Olha só, eu disse que eu ia esquecer o nome dela, né, como falar o nome dela, mas é Tatiane Brissov. Acho que é isso, né? Que é cronista social, apresentadora, uma grande comunicadora, criadora de conteúdo digital, e atualmente também ela desenvolve um trabalho na Rádio Progresso Juí muito importante, muito bonito, que é Mulheres no Agro. Seja bem-vinda, Tati. Olá, muito boa noite, Adri Milani, minha amiga aí já de algum tempo, vamos dizer assim, né? Mais de um ano, então já é mais algum tempo, né? Há mais de um ano já. Boa noite também ao Zalmir, que também é nosso colega lá na emissora, e com certeza é uma honra, um prazer enorme estar participando contigo aqui essa noite, um momento que a gente estava combinando há muito tempo, e até que enfim deu certo, né? De vir aqui conversar um pouco contigo e fazer parte aí desse teu ciclo de amizades e de mulheres que inspiram, com certeza. Tem muitas mulheres maravilhosas que já participaram, muitas que ainda vão participar aqui no teu espaço, que a gente admira, que a gente conhece e que passa a conhecer e admirar também através desse teu espaço. Então também quero te parabenizar já aqui de chegada, assim, por essa tua iniciativa, por esse teu espaço aqui, e que Deus te fortaleça, que você possa ir muito além com ele, pois é um trabalho muito lindo. Parabéns. Amém, Tati, que bom, eu vou, é a pretensão, né, a gente sempre pretende sempre mais e ir sempre mais além. E nós, então, já que você cumprimentou eu, Zamir Soares, né, meu esposo, proprietário da ZS TV Juí, que é teu colega na Rádio Progresso, né, nós acompanhamos o trabalho da Tati, então, não só na Rádio Progresso, mas fora dela também, né, toda a programação da Tati, que vai muito além da rádio, né, Tati? Mas antes de nós falarmos sobre esse trabalho que a Tati desenvolve, a gente quer saber, Tati, da Tati mulher, da Tati mãe, né, da Tati esposa, falar um pouquinho sobre você, pra gente que está, para nós que estamos aqui te escutando e ansiosos para saber um pouquinho assim da tua história. Nossa, é tão difícil falar da gente mesmo, né? Mas o que eu posso destacar, assim, quem é a Tati? Bom, a Tati, fora do profissional, ela é esposa, é mãe de gêmeos, com muito orgulho. Eu sou aquelas mães, assim, mãe bem coruja mesmo. Tenho 2 rapazes lindos com 14 anos, o Vitor e o Miguel. São um orgulho, assim, pra mim, sabe? Eu sou apaixonada por eles desde sempre. Foi uma surpresa quando eu descobri, né? Descobrimos a gestação, e uma surpresa quando descobrimos que era gemelar, né? Então foi tudo, assim, uma bênção. Foi um susto, eu acho, isso sim. Agora, nesse mês de julho, dia 22, vamos completar 19 anos de casados. E a minha história, assim... Sou natural de Juí, morei sempre aqui. E na cidade? No interior. No interior. Me criei no interior. Então, se alguém fala assim, Tati, a coloninha é aquela mesma. É essa aí que tá aí hoje. Então, né, tentando aproximar mais ainda o campo da cidade. E por isso, né, um dos motivos que eu trago esse projeto novo. Nós também já vamos, falar sobre isso. Mas eu morei até os 14 anos de idade no interior, linha 2 Oeste, aqui no interior de Juí.
próximo à cidade, é um interior que não fica muito longe, então acho que por isso essa proximidade. E a minha mãe foi da cidade, né, se casou com o meu pai aos 19 anos, 18 anos e 19 anos ela tinha quando eu nasci. E então assim, para ela também foi tudo novo. E você foi a primeira filha do casal? Única. A única filha? A única filha, eu sou filha única. Tanto de um quanto de outro também. Eu estava com 17 anos quando eles vieram a se separar. Mas eles não tiveram mais filhos, então eu fui a única filha deles. E eu sei que foi assim, ó, eu tive uma infância maravilhosa, porque no interior é tudo de bom. Sim, e filha única, né? Filha tudo única, é pra única. É, mas assim, eu confesso assim para vocês que eu não tive uma vida fácil, nunca. Sempre tive que correr atrás e muito... eu tive, assim, essa inspiração da minha mãe, porque a minha mãe sempre foi muito batalhadora. Sempre, assim, foi em busca de trazer coisas novas, de não se contentar só com aquilo ali. Tipo assim, tá difícil, tá, mas vamos buscar mais. E eu acho que eu sou assim também, porque eu sempre fiquei pensando, sempre dizia, tu é tão parecida com teu pai. Eu amo meu pai também, amo a minha mãe, amo toda a minha família, os meus avós. Sou muito grata, pois tenho a minha avó paterna e os meus avós maternos. Então, assim, eu sou muito abençoada por isso. Você tem? Eu tenho ambos. eles ainda e amo, assim, até estou devendo uma visita, assim, mas em breve vai dar um tempinho, agora que passou o evento, vai dar uma folguinha para visitar eles de novo. Mas são pessoas, assim, que inspiram a gente. Os meus avós também sempre tiveram uma vida, assim, de muito trabalho, sabe? E eles também moram no interior, Tati? Só a avó paterna. E os meus avós maternos são da cidade, minha mãe se criou na cidade, então ela teve que ir em busca, né, de aprender a lida lá fora para saber como que é, para tirar leite, cultivar a horta, né, alguma coisa ela sabia, o que ela não sabia, ela foi aprender, porque ela estava trabalhando na cidade, dela se casou e foi morar no interior. Então, tipo, ela teve uma viravolta na vida e aprendeu. Só que assim, o interior sempre teve aqueles momentos difíceis, e antigamente era tudo mais difícil, era tudo mais manual, mais sofrido, o trabalho era muito maior. Trabalho braçal, e a valorização do produto na verdade nunca teve. Continua não tendo, Continua não tendo, cada vez pior. Em função de insumos subirem, o investimento é elevado, mas o retorno é baixo. E a minha mãe, vendo todas essas dificuldades, ela pensou, não, vou fazer coisas para vender, vamos fazer uma feirinha. Daí durante a semana ela se organizou, começou a fazer bolachas, cuca, pão. Durante a semana, ela começava quarta-feira a produção, quarta e quinta ela fazia produção, quartas bolachas, quinta pão e cuca, e na sexta-feira ela saía a vender. Ela fazia, na quinta ela fazia as cucas, e na sexta de manhã os pães fresquinho, e à tarde, depois do almoço, ela já saía a vender. Daí ela ia de casa em casa e fazia a feirinha dela, isso vendia. Quando ela estava fora, no interior. Isso, e ela quando vinha morava no interior. E dela vinha pra cidade, e ela não sabia dirigir ainda. Aí o meu pai, que vinha dirigindo, e ela ia de casa em casa oferecendo os produtos, vendendo. Fez uma clientela, assim, que era certo. Toda sexta-feira à tarde era o dia da feirinha que a mãe fazia, e o dia que eu não tinha aula, porque eu estudava à tarde, né? Eu era pequena. Então agora nós entendemos o teu agro aí, né? Vem daí. E aí ela daí eu ficava feliz da vida quando eu não precisava ir na aula, que não tinha aula, que daí eu podia acompanhar eles. E eu acho que daí começou também o meu gosto por vendas, de ver a mãe vendendo, produzindo, né, e eu ajudava ela a pintar as bolachas, né, eu tinha que lavar as formas quando ela fazia a cuca e o pão, então sobrava para mim as formas, né, e na época, assim, a gente tinha muito aquela rotina, assim, todo sábado de manhã era o dia de varrer o pátio. Então, assim, era... Aí faziam aquelas vassouras. Isso, as vassouras. Que tirava os galhos pra fora, assim, isso, né? Tinha um determinado mesmo, isso. Eu não lembro o nome árvore agora. Que tirava para fazer aí amarrava e varria o terreiro. Exatamente, isso aí. Então, daí era sábado, era o dia de varrer o pátio, de limpar os calçados. Então, eu tinha as minhas funções. Quando a mãe tinha a produção, a horta dela, que ela também daí vendia, né, as verduras e tal, ela tinha os moranguinhos.
E eu que cuidava dos moranguinhos. Então eu falo com muito orgulho, assim, ó, que o meu primeiro salário, vamos dizer assim, a minha primeira renda foi da venda, da comercialização de moranguinhos. Então, porque a mãe plantou, eu ajudei ela. E que idade mas depois eu tinha acho que uns 8, 9 anos por aí. Bem cedo também. Bem cedo, é. E aí eu sei que, ou até, não, mas acho que era por aí, eram uns 8, 9 anos. E daí eu sei que ela dizia assim, agora você vai cuidar dos moranguinhos. Então eu abracei a causa, como se diz, e todo final da tarde. Responsabilidade, isso, né? E todo final da tarde eu ia com um regador verde que tinha quase maior que eu. Ia lá e molhava, e daí tinha que fazer uma viagem, porque onde a gente pegava a água do cano, ele ficava do outro lado do pátio. Então eu tinha que atravessar o pátio com aquele regador, cansava. Mas era assim, na época era assim, sabe? E então, nossa, agora eu nem lembrava mais essas coisas, agora conversando. Que legal, aqui contigo, olha só que bom isso. Que veio a memória, assim, então essas coisas assim. E daí com isso eu consegui comprar uma penteadeira pro meu quarto, que na época era um valor assim, nossa, né? Então, e poucos tinham, né? Isso, então o valor da venda dos moranguinhos foi pra comprar a penteadeira do quarto, assim, eu sei que foi uma conquista. Aí vinha alguém passear lá em casa, eu digo, vem ver meu quarto, sabe? E eu sempre muito assim, organizada, com questão de brinquedos, de deixar tudo arrumadinho, sabe? Não consegui fazer isso muito com os meus filhos, porque menino é diferente, né? Eu vejo muito assim, diferença. E a época também é diferente, e o período, né, é outro. Tati? Hoje é mais tela mesmo, joguinho, então passou aquela fase dos brinquedinhos, né? E você chegou a estudar no interior ou você só estudou na cidade? Daí? Só estudei na cidade, porque não tinha escola lá fora. E era próximo, dava em torno de uns 2 quilômetros, mas eu vinha a pé pra escola. Vinha e voltava a pé, mas era 2 quilômetros, não era longe. E só você era estrada de chão. 2 quilômetros? Era estrada de chão. Não tinha ônibus, você vinha a pé? Não, vinha a pé. Aí, quando eu estava na 7ª série, que daí eu já estudava, daí eu tinha mudado de escola, aí eu já estava estudando no IMEAB. Aí, escola técnica, escola, né? Mas daí eu estava no IMEAB, eu estudei da 5ª e 8ª série. Na época não tinha nono ano. Aí, quando eu estava na 7ª e na 8ª série, a gente tinha transporte do município, que era uma Kombi. Que aí passava a pegar o pessoal da linha 2 e da linha 3 oeste, e era uma folia dentro da Kombi, né? Mas foi um grande tempo quando eu você andou assim, a pé, hein? Foram. Porque 2 quilômetros é bastante para uma criança andar, né? Mas a gente ia brincando, era uma turminha, né? Saiu primeiro lá da ponta e ia passando assim nas propriedades, assim, na estrada, a gente já ficava esperando quando vinha o amiguinho, e daí juntava, no final juntava uma galera, assim, pra ir pra escola. E o teu esposo você conheceu no interior ou na cidade? Viu? Algum carrapicho de beira estrada vinha parar cabelo, eu não sei porquê. E o teu esposo você conheceu no interior? Numa festa de comunidade lá do Itaim. E isso que eu participei muito de festas lá, e num belo domingo... Era pra ser. Num belo domingo de agosto, a gente se conheceu. Começamos a namorar em dezembro de 2003. Eu digo 2003 foi um ano assim que marcou muito a minha vida. É que eu tenho assim como um marco 2003 na minha vida, porque no mês de janeiro eu perdi o meu avô, que era o meu avô paterno lá do interior, que é onde eu me criei, que foi assim, ele era o esteio da família, assim, era assim, ele que aquela coisa assim de mandar, de dizer, vamos fazer assim, vamos fazer assado, o que ele falava era, sabe? Era lei na família. Isso, mas ele não era assim, como é que se diz, severo, ruim, não, bem pelo contrário, ele, nossa, foi uma pessoa que era atendida. Maravilhosa, ele tinha muitos amigos, nossa, foi assim, uma perda. Ele faleceu aos 66 anos, muito jovem. Novo. E dá uma coisa assim de falar, mas enfim, né, eu era muito ligada a ele, porque eu fui a primeira neta dos meus 2 avós, então... É o que eu disse antes, a primeira neta, a única filha, né? E, então, assim, eu fui... ele foi ter o segundo neto quando eu estava com 5 anos já, que aí veio o primeiro menino, né, o neto daí na família, assim, então... essas coisas que marcam, assim, pra gente, sabe? E pra mim foi uma alegria, né? Eu disse, até que enfim tem alguém pra brincar comigo. Mas demorou até o Thiago crescer, que é o meu primeiro primo. Depois teve o irmão dele, o Daniel. Enfim. E que idade você teve os seus filhos? Eu estava com 27 quando eu tive os meus gêmeos. Foi quantos anos depois do casamento?
5 anos. 5 anos depois. Se preparou bem. E 2003 foi um ano assim que marcou, né? Que estávamos comentando aqui, porque em janeiro eu perdi esse meu avô. Em maio eu comecei a trabalhar na Rádio Progresso. Em agosto eu conheci o meu então futuro esposo. Em dezembro a gente começou a namorar. Então foi um ano assim que ficou na história da minha vida. Todos assim, os marcos 2003, foram naquele ano. Ali foi muitos acontecimentos naquele ano. Muito bem. Tati, nós estivemos, o Zalmir e eu, junto, claro, que com muitas outras pessoas, né? Num evento aí no sábado, então, que você realizou na Vila Santana, aqui no município de Juí. Foi uma festa muito bonita, foi um café colonial, onde teve várias atrações coordenadas pela Tati, né? Pelo programa dela, que completou 3 anos, que é Mulheres no Agro. E é sobre isso que nós queremos falar um pouquinho agora. Nós gostaríamos de saber, antes desses 3 anos, né? Como é que você chegou no Mulheres no Agro, né, Tati? Eu sei que você tem vários trabalhos, você trabalha com vendas também, né? De alguns produtos, mas Mulheres no Agro, porque a gente sabe que o agro ele é muito extenso. Mas como você disse, né, da tua casa saía a tua mãe para fazer as vendas de cuca, de verduras, isso tudo é agro, né? Então é algo que, claro, a gente entendeu que vem de lá. Mas o que antecedeu esses 3 anos até essa grande comemoração aí, então, no sábado, que nós tivemos o privilégio de participar e que foi muito bonito, foi muito bom. Bom, eu sempre digo, né, a gente sai da roça, mas a roça não sai da gente, não adianta. E eu sempre tive, assim, bom, são 22 anos que eu trabalho na Rádio Progresso, né? Desde 2013, então são 22 anos que eu entrei como telefonista na rádio, né? E com o passar do tempo que eu fui fazendo uma gravação aqui, outra ali, e o pessoal gostou. Por espontaneidade. Tipo assim, foram surgindo as oportunidades e eu fui encarando, legal, vamos fazer. E a coisa foi acontecendo, até que consegui alguns espaços legais na rádio. E gravação de comercial, e o pessoal sempre dizia assim, que bonita a tua voz, né, que legal, isso quando eu era telefonista, né, qual que é o programa que você apresenta? Eu dizia, não, eu não apresento programa, ainda, né? Não. Mas eu não tinha eu nem sonhava em ir pro microfone, imagina, não passava pela minha cabeça. Eu sempre gostei muito de rádio, eu sempre fui muito ouvinte, e tinha algum sorteio, eu tava participando, porque eu sempre fui muito assim, de ir em bailes, eu amava dançar, eu era daquelas pessoas... Queria os ingressos dos bailes. Isso, eu era daquelas pessoas... pagar, né? Eu era daquelas pessoas, assim, que estavam sorteando um CD de uma banda, eu tava ligando pra concorrer. Sorteavam o ingresso, eu tinha que ligar, porque já tinha a turma da juventude. Eu participei do grupo de danças dos alemães, do Centro Cultural 25 de Julho aqui de Juí. Por alguns anos, a gente já tinha aquela turma que ia pros bailes, daquela, assim, de dançar da primeira até a última música. Saí no último minuto Saí de lá com calo dos pés, de tanto dançar. Sempre amei dançar, assim, sempre me fez muito bem. E aí... eu sempre tive essa paixão por rádio. E aí, quando eu terminei o ensino médio, já trabalhei, já tive outros trabalhos, né? Fui secretária de dentista, trabalhei numa loja de xerox, né? Que fazia cópias de digitação de trabalhos, enfim. E eu sei que eu pensava, mas vou levar um currículo na rádio. Daqui a pouco eu posso ser secretária lá, quando ver uma coisa legal, né? E a gente vou fazer. E eu tinha o técnico de informática do 25 de julho, onde eu fiz o meu ensino médio. Digo, vou lá. Aí, levei currículo em todas as rádios de Juí. Né? Tu queria na rádio mesmo. Eu pensei, vou tentar, vai que algum me contrata, né? E eu era ouvinte de todas, assim, na época, porque se eu sabia de algum programa que tinha musical, eu tava assim, eu disse, esse horário tem programa tal, eu ia lá e mudava, né, estação na rádio. Então, não era assim, fiel, eu era fiel aos horários, aos programas, não em a rádio. E eu sei que foi assim, eu comecei daí eu estava trabalhando de secretária de dentista quando o Josué Lisboa amigo me ligou. Na época ele estava à frente, né, na direção da Progresso. E ele me ligou e disse assim, pois não foi difícil contatar contigo. Na época não tinha celular, né, então era Era dentro da empresa onde você trabalhava, então, o contato. Isso, daí ele foi pelos contatos que eu tinha deixado no meu currículo, né,
Aí ele, na época, minha mãe trabalhava na padaria, hoje é Oficina do Sabor, na época era Pão e Companhia, e eu trabalhava no consultório do Dr. Geomir Rudimar Dorn, que era dentista no consultório na frente da padaria. E aí as meninas da padaria que diziam, não, ela tá trabalhando aqui na frente, nós vamos dar o recado. Não, pode deixar que eu ligo. Daí ele ligou lá e disse, viu, vem, passa aqui depois, vamos conversar. E aí, o coraçãozinho a mil. E eu pensei, meu Deus, me chamou para trabalhar na rádio, tomara que dê certo. Aí fui bem faceira no intervalo, né? E ele apresentava na época o Bailão das 6. E tinha o programa, o Bailão das 6 tinha uns 3 anos também, não era assim, era um programa jovem na época, isso. Aí fui lá no intervalo conversar com ele, ele disse, olha, a gente tá precisando contratar uma telefonista, e eu me lembrei de ti, só que eu vi que tu já tá trabalhando. Aí eu disse, olha, não é carteira assinada, e o próprio dentista disse assim, não, se tu quiser, tu pode, se tu conseguir outra coisa, tá livre pra sair, só tu tem que me avisar, né? E ele precisava e eu conversei com ele na sexta-feira, e ele precisava que eu começaria ontem. Ele dizia assim, não, eu disse, não, então deixa eu conversar com o dentista, então segunda-feira tu vem aqui, vem amanhã conversar com a minha irmã. Ele disse, e eu não conhecia a dona Jussara, não sabia que ela era a primeira dama do município, não tinha não conhecimento. Tinha esse conhecimento. Não tinha, eu era bem coloninha do interior, não conhecia, não sabia de nada. Aí vim bem faceira no outro dia conversar com ela. E eu me lembro até hoje que ela perguntou assim pra mim, tua letra é bonita? Isso é uma coisa que marcou pra mim. Aí eu disse pra ela, sei lá, né, se a letra é bonita, mas é legível? Daí eu disse, não, deixa eu escrever aqui pra senhora ver. Não precisa, ela disse assim, né, mas ela, porque eu ia ter que escrever, então eu disse, mas acho que... E muitas pessoas iam ler, né, então claro, tinha que ser legível. Aí eu sei que foi uma coisa assim, momentos que marcaram, e dela disse, não, se puder começar segunda-feira, então a gente vai fazer uma experiência contigo. E daí eu pensei, e agora? Vou largar o dentista pra fazer uma experiência, e vai que não dá certo, digo, vou arriscar. Uma experiência porque era uma coisa que eu queria. E daí estamos há 22 anos lá arriscando. Ainda, né? Todos os dias. E o Mulheres no Agro, que você me perguntou, gente, foi uma coisa assim que eu sempre... Daí com essa história de trabalhar em rádio, sempre ter essa conexão, porque... Mas aí você acabou ganhando programas para fazer e participando mais, então, do trabalho vocal. Isso. Aí, mas acabei... Bom, depois passei para recepção. Na época nós fazíamos anúncios tudo com máquina de escrever, né? Não tínhamos... toda aquela tecnologia que a gente tem hoje de copiar e colar anúncio e texto, né? E fazer... E errava, ainda tinha que tirar toda a folha. Não, era assim, passei momentos assim. E bom, quando eu entrei lá, nós éramos entre 4 na recepção. Eu era telefonista e tinha mais 3 colegas só para atender no balcão. Então foram assim, mas a equipe sempre se manteve em torno de 30, 33 funcionários, assim, porque por mais que tenha tecnologia para ajudar, mas o trabalho também aumentou bastante, a demanda é outra. O que é bom também. Hoje em dia a informação também tem que estar toda hora ali, né? Então, a informação é a todo momento, né? É a todo momento, atualizada a todo momento. Então, é uma coisa assim que não tem como fugir disso, né? Precisa de mais pessoas buscando informações também, para trazer para os ouvintes a todo momento. Mas eu te cortei. Aí nós voltamos um pouquinho. E o Mulheres no Agro? Mulheres no Agro. Surgiu Mulheres no Agro? Porque eu sempre tive, assim, essa paixão. Bom, o meu marido, ele era do interior. Eu que puxei ele pra cidade, na verdade. Se agora tu na cidade, tu vem também. Mas a gente nunca se desligou lá de fora. Então, sempre final de semana que a gente pode, a gente vai nos pais dele no interior. A minha família, minha avó também no interior. Tios, né? A metade da família é do interior. Então, eu nunca me desliguei do interior. E sempre tive essa paixão. E eu sempre admirei muito o pessoal do interior. Por todo o trabalho, esforço, dedicação, por tudo que fazem. E eu penso, meu Deus, como eles são esquecidos, abandonados, porque olha tudo que fazem. Se eles não se matam trabalhando como eles, né? Eu digo assim, é muito forçado. E, por mais da tecnologia que tem hoje, mas o investimento, tudo que eles fazem no interior. Mesmo na tecnologia, né? Mesmo na tecnologia, se não é eles de sol a sol, por mais que às vezes tem cabine no trator, no maquinário, na colheitadeira, eles estão lá, eles vão noite adentro, às vezes trabalhando, porque tem que aproveitar o tempo bom, eles dependem muito do clima, para colher, para plantar. Agora o pessoal está concluindo aí o plantio do trigo, então não é fácil esse trabalho, mas nem sabe? Vamos muito longe, né, Tati? O café da manhã, quando você senta, eu tenho lá meu melado, meu queijo. Isso que eu ia comentar. Né? Então, salada do teu almoço ali, a salada verde, tem o alimento da mesa.
Até o pessoal que gosta daquela cervejinha, né? A cevada, também, tudo, hoje, algodão na roupa, tudo vem do agro. Tudo é agro. Tudo é agro. Então não tem como... O agro é tudo. Já diz aquele comercial, o agro pop, é tudo. Mas é isso. Então, assim, eu digo, não, temos que valorizar mais esse pessoal. E como o meu foco, ultimamente, né, há mais de 11 anos à frente do Sociedade em Desfile, voltado mais pro público feminino, vou focar nas mulheres do agro. E daí surgiu a ideia de trazer elas, valorizar o trabalho delas, porque realmente as mulheres são muito esquecidas. Muitas propriedades, o pessoal chega para falar, né? Quero falar com o proprietário. Não, você tem que falar com a dona. É mulher. E daí já vem aquela história assim, meio que um certo preconceito, né? Já não é o mesmo tratamento. Mas então que antigamente eram só homens que estavam à frente, né? Hoje já não é. Hoje já é bem diferente. Hoje tem muita questão, mulher que assumiu, né? até a questão de sucessão familiar, quando ficou essa questão de herança, daqui a pouco, eu precisei assumir porque meus pais faleceram, ficou para minha propriedade, metem a cara, vão lá e fazem acontecer. E tem muitas mulheres que estão se especializando, isso que eu adoro, que eu acho o máximo, assim, que elas estão indo em busca de mais informação, de conhecimento, para transformar aquela propriedade realmente no negócio delas e fazer acontecer. Negócio diferente, né? Isso. Que não saia, que não fuja do agro, mas com, de repente, facilitar o trabalho. Trazer outra visibilidade, isso, né? Porque a gente sabe que tem muitas mulheres aí que são donas de grandes propriedades, né? Trabalham com a colheita, trabalham com o grão. Gestão de pessoas, né? Inclusive, porque dependendo da propriedade tem que ter uma equipe. Muita gente trabalhando, né? Para que aquilo possa se desenvolver, né? E é isso que eu acho lindo, assim, valorizar essas pessoas. Por isso o espaço Mulheres no Agro, que começou há 3 anos atrás, vai completar 3 anos agora, dia 25 de julho, dia do Colônia Motorista, com um espaço de 5 minutos no Sociedade em Desfile, como um quadro. E nas conversas a gente percebeu a necessidade, não precisamos de mais tempo. Então jogamos para o sábado de manhã 15 minutos e esses 15 minutos também já ficou pequeno, apertadinho, passou para meia hora, até que há 1 ano e pouco atrás surgiu a possibilidade para ser à noite. Aí eu cheguei na direção e fiz uma proposta. Eu digo, bom, a ideia é minha, o projeto todo é meu, eu que corro atrás, eu que produzo, faço, eu quero comprar o espaço e o programa passa a ser meu. Fechado. Então hoje o programa é meu, o espaço é meu, né? Eu pago o espaço para a rádio. Então hoje você é empreendedora das Mulheres no Agro da Rádio Progresso de Juí. Então hoje você é proprietária de um programa de mulheres, olha só, né? Assim como você que veio lá da infância, porque veio com ela isso, né? O agro. Sabe que às vezes a gente fica pensando realmente, como você citou, as pessoas, as mulheres no agro, no interior, né? Vamos dizer, no interior, elas são muito pouco valorizadas, né? Por todo o trabalho que dá, é o mesmo trabalho masculino, né? É isso aí. E a valorização é sempre menor. Então, que bom que a gente tem esse programa onde você busca trazer essas pessoas, trazer essas mulheres para conversar, para contar a sua história, né, Tati? Tem algumas que vêm bem fabuladas, assim, delas, Tati, eu não sou muito fã de microfone. E eu digo, não, é bem tranquilo. E assim a gente conversa. Eu sempre brinco, assim, é conversa de comadre, não tem nada demais. E realmente fica uma conversa gostosa, porque daí a pessoa fica à vontade. Ela vai conseguir falar também, né? Assim como eu falei agora da minha infância, assim. E dela sai de lá bem faceira e diz assim, já quero vir de novo. Tipo assim, ela gosta, se sente à vontade. É porque você também deixa as pessoas à vontade, né? E precisa, porque é que nem eu brinquei contigo assim... Eu no começo, quando era aqueles 15 minutinhos, eu até deixava umas perguntinhas prontas, eu digo, não, agora a gente deixa a conversa fluir, porque assim, é 3 perguntinhas básicas que tu faz, ali a pessoa já vai abrir se desenvolver e vai conversar e vai fluir, né? Isso aí. A conversa. E você está feliz com o teu programa hoje? Muito, porque imagina, daí passou para quinta-feira à noite, 1h30, então já faz 1 ano e pouco que eu tô nesse horário. E a gente acompanha a Tati, viu? Eu acompanho ela, às vezes ela nem me responde. Porque mas depois, eu acompanho. Mas eu não tô vencendo mais respeito, graças a Deus, tá, assim, a repercussão tá sendo muito boa. O programa da Tati é no dia de hoje, né? Na quinta-feira, Tati. Daqui a pouquinho, então, pessoal, terminou aqui o programa, já vamos
passar lá vocês já podem acompanhar e seguir aí no canal do YouTube também, Mulheres no Agro Oficial. Então já fica o convite aí para vocês participarem, seguir lá no canal, né? E daí toda quinta-feira encontro marcado, tanto que às vezes a rádio tem transmissão de futebol, de festival, que são compromissos anuais que a rádio tem, e para não dar esse conflito, eu digo, não tem problema, eu não vou deixar de fazer o programa às quintas-feiras. Aí eu sempre tenho as parcerias que a gente vai, esses tempos a gente foi lá na Caribe Petiscaria. Ela sai de dentro da rádio, a gente então sai vai do para os estúdio, espaços. fiz muitas visitas já em propriedades no interior, né, mostrando um pouco do trabalho, já fizemos vídeos vídeos em açudes, né, o pessoal lá pegando peixe ali para Semana Santa. Mostrando realmente a parte do agro, né, isso, a parte plantio, do trabalho. Plantio a gente já gravou também, então coisas assim que é o dia a dia para mostrar realmente esse trabalho, para ter mais essa valorização do produtor rural, independente se é homem ou mulher, mas para trazer realmente esse valor que o agro merece. E a Tati faz parte da BPW também, né, Tati? Verdade. Que é a Associação das Mulheres Empreendedoras e Profissionais do município. Então, soma também no grupo, né, onde verdade. somos sócias. Veio quando iniciou, faz 2 anos, né, Tati? Não faz ainda. Um ano e meio faz que já veio para somar, está somando. Também faz muitos convites para a BPW participa com ela. Muitas vezes, algumas mulheres, né? É uma troca, programação dela, que a gente acha. Eu sei que elas acompanho muito aqui, então um carinho especial para cada um. A gente acha muito importante isso, né? E nos faz feliz também ajudar, né, Tati? Então, com certeza. São momentos bem especiais ao lado dessas mulheres que também inspiram muito. Também inspiram, né? Eu gostaria de fazer algumas perguntinhas rápidas para aquelas para a Tati, sabe, antes da gente finalizar. Mas antes eu quero que você deixe uma mensagem para as mulheres, né? Para as mulheres do agro, principalmente, né? Para todas no geral, mas principalmente para as mulheres do agro, né? Que tem todo esse trabalho, que se esforçam para cada vez produzir mais e, como você disse, fazendo cursos, se especializando, conhecendo, vendo o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado, e tudo isso feito para nós que estamos aqui na cidade, né? Porque tudo que é nosso, que nós temos na mesa, no dia a dia, vem do agro. Com certeza. Bom, Adri, a gente sabe que os últimos 5 anos têm sido momentos bem difíceis para quem está no agro e, querendo ou não, reflete no comércio. A gente percebe isso. Você que também vende, a gente percebe muito isso. Então, eu só tenho a dizer uma coisa assim que eu sempre tive comigo, porque eu sou cristã, sou de família cristã, e a gente tem que ter fé. É só por Deus, né? A gente passa por desafios, né? Por batalhas, e não dá para desanimar, porque se a gente tem fé, se a gente leva Deus no coração, a gente sabe que eu sempre digo, é só Jesus que salva, e pensa nele, que com certeza ele vai te acompanhar e não vai te desamparar. Pensa, busca, pede, né? Isso, a fé acho que é base para tudo. Então, se você tem Deus, se você convida Jesus para caminhar contigo, não tem o que abalar, não tem. É o que eu levo comigo sempre. Que bom ouvir isso. E nós também temos muita fé e acreditamos, né, Tati, isso, que tudo vai melhorar. A gente sabe que realmente, como você falou, é um momento que tá difícil, e se o momento lá tá difícil, ele reflete aqui pra gente também, né? E esse ano realmente tá bem difícil, mas não vamos desistir. Mulheres, vamos erguer a cabeça. A gente sabe que passamos por dificuldades, sim, N dificuldades em vários setores, mas a gente é forte, a gente indo à luta, a gente não desistindo, o resultado é vencer, né? É o que a gente mais percebe nas conversas com as mulheres, porque cada uma tem uma história, cada uma carrega uma história consigo, né? E todas elas, assim, ó, são admiráveis e inspiradoras, porque elas são muito fortes. E eu não falo de força física, é aquela força, assim, de suportar tantos desafios, tantas batalhas, e são vitoriosas sempre. São inspiradoras. Muito bem, então somos inspiradoras, né, Tati? Isso aí. Vamos lá. Ai. Qual é o teu ponto forte na comunicação? Um ponto forte teu na comunicação? Eu acho que
Ai, não sei. Falar sorrindo, porque o pessoal fala muito isso. Ai, percebe, se sente enxergar que você tá sorrindo. Eu gosto de te acompanhar, porque eu vejo você, mesmo sem te enxergar, eu percebo que você está sorrindo ao se comunicar. Eu acho que eu sou assim mesmo. Trabalha em equipe com outras mulheres ou melhor solo? Bom, o programa, o que eu trabalho hoje na rádio, eu sou solo. É só eu, né? O Cidade em Desfile até brinco muito por causa do setor, né? Os Almir sabe dizer isso, tem a redação, né? Sempre aquele movimentado com o pessoal lá, concentrado na recepção também, né? Tem o movimento ali, e eu trabalhei em vários setores, né? E eu trabalho sozinha no meu cantinho, talvez eu sinta falta, porque eu sou muito comunicativa. Sinta falta de estar junto. De ter mais envolvimento, mas independente, eu trabalho, acho que bem em ambos, tanto só quanto... Você já realizou muitas coisas na tua vida, né? Pela tua história, pelo que tu nos contou. Muitas. O que você, assim, porque pensa... tanto eu quanto meu esposo, a gente começou do zero a nossa caminhada. A vida, né? Começamos do zero. Então, tudo que a gente conquistou hoje, né? Que nem a gente sempre fala, né? Casa está paga, os carros estão pagos, então... Os filhos estão conosco ainda. Os filhos estão lindos, maravilhosos. E eles estavam te ajudando lá, não estavam? Me ajudaram, todos eles. Até o esposo. Até a gente brincou, chegou a Tati com os homens dela. Que sonho você ainda pretende realizar na tua vida, assim, meio de imediato, assim, não um sonho muito longo? De meio rápido, assim? Meio rápido. Realizar mais um evento? Vários, né? Isso aí, realizar mais um evento de grande sucesso também, né? Isso aí. Já dá pra ir pensando, então, né, Tati? Já estou, porque a gente aprende com cada um, né? A gente vai tirando os aprendizados e muitas sugestões, isso que eu sempre adoro, assim, que as amigas são pra isso, né? Elas dizem assim... Tati, adorei teu evento, tava muito legal, mas eu acho que tu pode melhorar em mais isso aqui, então bora lá, isso que eu quero saber. É uma crítica porque é pra todos, é pra todos, né? É pra todos. É pra melhorar. E os planos, então, agora mais longos, assim? Viajar. Eu sonho muito em viajar. Viajar muito. E viajar muito. E eu, desde criança, eu tenho um sonho em conhecer a Alemanha. Porque como a minha família toda são tudo alemão, tanto do pai quanto da mãe. Eu ainda casei com o sobrenome. Até ela me anunciou, né? Eu brinco porque ela não se arriscou nem a falar meu nome completo, né? Tatiane Schwede Michael Brisson. Claro, se eu já não Parece que eu tô xingando. Imagina. Parece que eu tô xingando. Eu não me pergunto o nome. Você tem certeza que quer saber? Daí eu falo, né? Mas não é xingamento, é só nome mesmo. Só nome. Tudo alemão, tudo Deutsch. E você, no teu trabalho de comunicação aí, esses mais de 20 anos, então, você já influenciou alguém, ou da tua família, ou algum amigo, a querer seguir o mesmo caminho que o teu? Em relação ao rádio? De comunicação. Na família, eu acredito que não, porque são todos ainda meio novos, assim, sabe? Você é uma das mais velhas, assim. Eu sou a neta mais velha, mas, assim, de nós, eu tenho uma prima, a sobrinha da minha mãe, que ela, inclusive, é influenciadora digital, que é a Camille Schwede, né? Que ela faz um trabalho nas redes sociais, no Instagram. Ela é esteticista, se formou há pouco tempo. E ela é influenciadora, mas não sei se eu fui inspiração dela, acho que não. Acho que não. Tá mas no rádio eu sei que sim, porque já vieram me falar. Já? Então, conta aí pra gente. Mas não assim, como é que se diz, diretamente, assim, eu sei que eram meus ouvintes, né, e tipo assim, sempre apaixonado por rádio, então estamos... Acabaram seguindo esse... Eu quero trabalhar em rádio também, porque eu acho muito bonito o trabalho. Muito bem. Tati, muito obrigada. Olha aí o Almir tirando uma fotinho da Tati. Eu acho que vai para aquele nosso grupinho lá, né? Dos colegas que eu sei. Tati, muito obrigada. A ZS TV, o Almir Soares, eu como tua amiga, como admiradora do teu trabalho e da tua pessoa. Agradeço por estar no Espaço Mulher com a gente, tá? Te parabenizo por todo o teu trabalho e principalmente pelo sábado, que foi um evento maravilhoso e que Deus te abençoe infinitamente. Você é cristã,
né? Então você sabe que eu estou te dizendo infinitamente para que tu consiga realizar cada um dos teus objetivos, cada um dos teus sonhos com a tua família, com o teu esposo, com os teus filhos e profissionalmente também. A todos nós, né? Que assim seja. E o meu agradecimento especial aqui, então, por essa acolhida, esse momento especial que não foi fácil, que a gente combinou várias vezes, né? Muito tempo, né? De falar, de conversar aqui. Mas que bom que deu certo hoje. Poder contar um pouco da minha história, eu ainda brinquei com ela, eu digo, mas eu sou entrevistada, eu nem sei. Mas ela só sabe falar com os outros, né? Eu que sei perguntar, mas adorei, inclusive, Bom. Já deixa aqui o convite, né, pra Adri, eu quero retribuir, né, vamos participar lá comigo no programa também, por mais que é programa Mulheres no Agro, mas eu sempre trago o pessoal que tem qualquer envolvimento com o agro, inclusive entrevistas com mulheres também, independente, né, mas mais voltada para o agro. E também a gente tenta fazer, assim, um sorteio de prêmios, música ao vivo sempre que possível, né, que não é sempre que a gente consegue fechar a agenda, né? Quase sempre tem música ao vivo. Então fica esse convite especial para o pessoal seguir lá no Instagram, né, @Mulheres no Agro Oficial, no canal do YouTube, também temos a página no Facebook, então podem seguir à vontade, acompanhar, compartilhar, comentar, que serão todos muito bem-vindos na nossa programação. E obrigada por tudo, Adri, amei estar aqui. E espero que a gente possa voltar a conversar. Com certeza. Obrigada. Com certeza, obrigada. E a gente agradece também a Fábrica de Móveis Pau Brasil, Mercado Laçador, Fazenda Bom Sucesso, Sabor de Casa Restaurante, Serelepe Brinquedos, Espaço Sinergia, Sabor da Serra Pizzaria e lembrando que a partir então no dia 24 nós estaremos com a Charlene Menck, que é a nossa nova apoiadora do programa Espaço Mulher, é uma fisioterapeuta, onde nós vamos estar falando sobre endometriose, e eu convido você então para estar conosco. Um abraço, até a próxima semana.